pessoal? Quartou aqui na TV Gazeta, a Gazeta Esportiva está chegando, tem muito jogo importante hoje. Gazeta Esportiva está eletrizante e olha só a dupla que me faz companhia aqui no estúdio da TV Gazeta. Nosso querido tetracampeão, Paulo Sérgio. Boa noite. Que ainda tem o golzinho que ganhou quando foi tetra. Muito legal. Boa noite. Nosso grande jornalista, comentarista, narrador, apresentador, Alex Miller. Mil e uma utilidades. Olha, hoje a gente vai falar muito do jogo do Corinthians contra o Red Bull Bragantino. E tem um assunto do Memphis Depay aí, né? Que ele mora num hotel, acho que é o hotel mais chique aqui de São Paulo, e o Corinthians que paga, e parece que o Corinthians não quer mais que ele fique nesse hotel. Quer que ele... Tá caro, né? Tá caro, quer uma bala. Tá caro agora, né? Agora, será que ele quer sair? Tá caro Vamos ver. agora. Imagina que Vamos vai querer ver, sair desse hotel maravilhoso. Não tem que Eu sair, se não. fosse ele, não sairia, não. Também não. A gente também vai falar de... O Palmeiras joga? Amanhã. Palmeiras joga amanhã, mas de olho no jogo de hoje São Paulo e Flamengo. lá na Vila Belmiro. Então é o seguinte, ó, a gente vai num pé e volta no outro rapidinho. Se segura no sofá, prepara o café com leite ou o seu jantar. A gente vai ficar aqui, mas antes tem dicas. Muito bom! Agora é o seguinte, quero falar de Troféu Mesa Redonda e eu convido você que está em casa a ajudar a eleger a seleção do nosso Troféu Mesa Redonda. A votação entrou, minha gente, na reta final. A disputa está acirradíssima. Você quer ver o seu ídolo sendo homenageado na grande festa do nosso futebol? Aqui está todo mundo todos os preparativos acontecendo. troféumesarredonda.com.br. Deixe lá o seu voto. Vamos acompanhar a opinião de mais um torcedor. Eu sou um flamenguista. Quem que não pode faltar no... Léo Ortiz, pronto. Léo Ortiz, pronto. E por quê? Porque ele é o melhor zagueiro do Brasileirão. Vamos lá, então, agora aqui, ping-pong, rapidinho. Pra você, Paulo Sérgio, zagueiro. Zagueiro? É, O meu zagueiro hoje é o Léo Ortiz. também, igual do telespectador. E o seu, Alex? Peraí, um zagueiro, né? E o outro Gustavo zagueiro? Gomes. Eu? Minha dupla de zaga é Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Ortiz e Léo Pereira. E do Alex, Gustavo Gomes? Gustavo Gomes e Léo, qualquer um. Qualquer Léo. Tá ótimo. Agora, pontapé inicial no nosso giro de repórteres, que estão espalhados pelos estádios aqui de São Paulo. A nossa viagem de agora é rumo ao interior do estado. Mais precisamente, vamos para Bragança Paulista, onde está a Marina Buffon prontinha para acompanhar o duelo entre Red Bull Bragantino e Corinthians. Boa noite, Má. Saiu a escalação do Timão? Saiu sim, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nessa quarta-feira. Já vou falar para vocês a escalação, tá? Vou dizer que nós estamos aqui no estádio Cícero de Souza Marques. Não posso mostrar o gramado nesse momento, porque as equipes já vão começar a subir para fazer o seu aquecimento por aqui. Mas quando nós chegamos, pudemos observar ali que o Yuri, o Breno Bidon, o Raniel, o Maicon, depois o Felipe Longo, que é o titular dessa noite no lugar do Hugo Souza, que está machucado, vieram dar uma reconhecida aqui no gramado, vieram dar uma olhada, receber o carinho da torcida do Red Bull Bragantino. E agora sim, eu passo para vocês a escalação oficial do Corinthians, que acabou de sair para essa partida da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, com Felipe Longo no gol, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniel, José Martínez, Breno Bidon e na frente Rodrigo Garro, Memphis e Yuri Alberto. A gente percebe, portanto, que além, é claro, do Hugo Souza, que sentiu um trauma na coxa esquerda no jogo contra o Grêmio no final de semana, fica de fora dessa partida. O Felipe Longo, então, entra como titular mais uma vez aí na meta corintiana. O Dorival Júnior volta com um esquema com 4 ali na parte de trás. Nesse momento a gente já consegue ouvir os aplausos por aqui, porque de fato os goleiros subiram aqui para treinar, para aquecer aqui no gramado. É uma linha de 4, não é 3 zagueiros como aconteceu na rodada passada. A gente percebe também que José Martínez, o Breno Bidon e o Raniel, que estavam suspensos na rodada passada, voltam a ficar à disposição e são titulares nessa partida. E nessa partida que o Corinthians vai buscar a sua 4ª vitória
seguida na temporada, na competição. O Corinthians ainda não conseguiu essa marca em 2025 e vai em busca, portanto, dessa 4ª vitória seguida, sem tomar gols. Até agora o Corinthians, então, conseguiu uma sequência de 3 jogos, 3 vitórias, sem ser vazado. Vamos ver se com essa escalação, e aí eu volto com vocês, se com essa escalação e diante desse Red Bull Bragantino bastante frágil, que vem de 4 derrotas seguidas, caindo bastante na tabela, o Timão consegue esses 3 pontos fora de casa. Michele. Obrigada, Má, por todas as informações. Dá para o Corinthians conseguir esses pontos fora de casa, Alex, e depois passo para o Paulo? Claro que dá. O Corinthians hoje é um time muito mais forte do que o Bragantino, mesmo jogando fora de casa, é favorito, na minha opinião. E tá com o que tem de melhor hoje. Você pode até discutir o Carride, jogar ou não, mas assim, não é uma situação que muda drasticamente a qualidade do time do Corinthians. Os 3 estão lá na frente, o trio Jim, né? Então eles estão confirmados. Na zaga ali está o João Pedro, mas se fosse o André Ramalho também não mudaria tanta coisa. O Corinthians hoje tem um elenco mais equilibrado, não é um elenco maravilhoso, mas aqueles que estão à disposição mantém o mesmo nível. Quando sai um, entra outro. E em relação ao jogo de hoje, repito, para mim o Corinthians é franco favorito. Ô Paulo, se ganhar, que tá 42 pontos, aí vai para 45 pontos, fica em 8º lugar, passa o São Paulo. Mas com um jogo a mais, né? Os outros vão jogar também hoje. Vão jogar, mas aí vão perder. E aí o Corinthians fica acima de todo mundo, certo, Paulo? Não, certo. É como o Alex mencionou agora. O Martins está voltando que ele estava suspenso. Todo jogo é um cartão amarelo. Então é um jogador que precisa também parar de ficar arrumando confusão, falando com a arbitragem. É um jogador importante nessa equipe do Corinthians. O Carrillo não joga, mas o Martins ele faz uma parte defensiva melhor que o Carrillo. Sabendo que ali do lado esquerdo ali, a equipe do Bragantino ela tem um poderio ofensivo muito bom. Agora, o resultado positivo hoje é fundamental. É fundamental porque se perde para o Bragantino, se nós observarmos aqui, já começa a encostar no Corinthians novamente, está com 36 pontos. 39, fica com 39. Então, e não só o Bragantino, mas dá margem para os outros que estão ali também. Então, a vitória hoje dá uma alavancada beleza. E aí briga por vaga na Libertadores. Você tá brigando por vaga na Libertadores, ó, Botafogo. Ó, o 6º e 7º lugares vão para pré-Libertadores. Hoje está Botafogo, Fluminense e São Paulo. Ó, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Vasco. Ó, mas então, mas a briga aí, essa briga tá boa, porque ó, Botafogo briga, Corinthians briga, Fluminense briga, São Paulo e Vasco. Não, sem dúvida nenhuma. O Corinthians entrou na briga, né? Entrou. Até umas semanas atrás nós estávamos com medo do Corinthians, essa questão do rebaixamento. E hoje, com os titulares. O Dorival tem dos titulares, o trio Jim, que o Garrafinha, o Fofinho gosta de falar. Mas trio o quê? É o Jim. Jim. Tem palpitômetro do jogo de Bragança Paulista? Pode rodar a vinheta, que tem sim. Para variar um pouquinho a ordem dos palpites, eu começo por aqui hoje. Já sei, senhor. E o meu palpite é o seguinte. Igual o meu. Bragantino 1. Não é. Corinthians 2. 3 pontinhos para cima na tabela. E sobe o Coringão. E agora eu quero saber o palpite do Paulo Sérgio. Então, como a defesa tá bem, vem vindo bem aí, 2-0. Quase. Pode ser 2-0 pra quem? Pro Corinthians, é lógico. Corinthians, pra quem? Já se manifestou. E aí, aqui, Alex Miller? O Bragantino, como a Marina disse, vem de 4 derrotas seguidas, mas já vendeu caríssimo a derrota para o Bahia na estreia do Wagner Mancini, tomou o gol da derrota no último minuto, jogando na Fonte Nova, e ele precisa dar uma reagida para não correr risco de rebaixamento. Então não vai ser fácil para o Corinthians, não. Meu palpite é 1-1. Empate. Ixi, empate bom. E o Wagner Mancini ontem estava lá naquele evento, né? O evento da saia justa do ano. Ele é o presidente da gente entidade. vai falar, né? a gente vai falar aqui mais tarde. A saia justa continua repercutindo. Nossa, você viu, Paulo? Eu vi. Eita! Olha, hoje também tem jogo na Vila Belmiro, mas não é do Santos, não. Pois é, o pessoal da Baixada vai ter um belíssimo jogo para assistir na Vila Morumbiro. Hoje,
Ó, hoje tem... A Vila vai virar um mini Morumbis, um mini Maracanã. Vila Morumbiro. Tem São Paulo e Flamengo lá no Estádio do Peixe. A gente desce a serra para conversar com o Thiago Salazar. Boa noite, eu tô curiosa para saber as escalações dos dois times. Mas aproveita para refrescar a memória do torcedor que não sabe, né, Salazar, por que a partida vai ser por aí. Pois é, Michele, o Morumbis vai ser ocupado para shows, foi alugado para shows de música e por causa disso o São Paulo Futebol Clube vai ter que jogar aqui na Vila Belmiro. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Uma situação, confesso que curiosa, inusitada, estranha, até para nós aqui observando aqui a Rua Princesa Isabel, aqui essa região onde fica o busto, a estátua do Zito, ídolo santista. Tinha flamenguista passando por aqui, todo mundo numa convivência legal, mas realmente é uma situação esquisita do São Paulo jogando por aqui como mandante. São Paulo e Flamengo, jogo importantíssimo para o tricolor que briga por uma vaga a Libertadores da América do ano que vem e para o Flamengo que briga pelo título do Campeonato Brasileiro, um pontinho abaixo do Palmeiras, neste momento líder do Brasileirão. E temos desfalques e prováveis escalações. Vamos começar mostrando a do São Paulo, de Hernan Crespo. Então, telinha aí para vocês acompanharem comigo a escalação de Crespo com Rafael no gol, linha de 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Sabino. Meio de campo com Cédric pela direita, Pablo Maia, Patrick pela esquerda, mais à frente Bobadilha e Marcos Antônio. Lá na frente, Lucas, improvisado, dá para dizer assim, e Luciano. Esse é o São Paulo de muitos desfalques. Olha o tamanho da lista de desfalques do São Paulo. Rodriguinho, Luan, Oscar, o Wendel, Leandro, Dineno, Caleri, Rian Francisco, André Silva, Enzo Dias e Alan Franco. Todos de fora dessa partida. Por outro lado, temos o Flamengo aí lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, que deve ir a campo com Rossi no gol, linha de defesa com Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, meio de campo com Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e lá na frente Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Lembrando que o Flamengo também tem os seus desfalques, né? Pedro, Jorginho, Léo Ortiz, Bruno Henrique e Everton Araújo. Esses são os desfalques do rubro-negro carioca para essa partida na Vila Belmiro, em Santos, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Estranho, não é? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações e para a gente dar uma andada, uma rodada, ouvir essa galera aqui sobre essa curiosidade do tricolor mandar os jogos aqui na Casa do Peixe. Beleza, Salazar. E aí eu pergunto, vocês acham que o torcedor do Palmeiras vai torcer para o São Paulo hoje? Você tem dúvida? Eles podem até não se manifestar publicamente por conta da rivalidade. Ele já se manifestou. Mas é óbvio que o torcedor do Palmeiras ele tem que ficar de olho nesse jogo se ele quiser pensar em título. Claro. Tem aquele torcedor que pensa antes da rivalidade, o que eu acho que é um cara que deve ter no máximo meio cérebro. Mas quem pensa no título, quem pensa num objetivo maior, mais nobre, ele tem que lidar com essas situações todas de maneira natural. Assim como tem São Paulinos, que eu já conversei inclusive com um hoje que eu encontrei lá na revista Oeste lá, que o cara é São Paulino doente, falou, quer saber? Se São Paulo não ganhar hoje, tá tudo bem, porque aí o Palmeiras também se prejudica. Então, o torcedor que pensa nessa rivalidade só, que tem isso como uma coisa muito aflorada, ele acaba realmente pensando no que é melhor para o seu time. Mas, em relação a objetivos concretos, práticos e maiores, é evidente que para o Palmeiras é melhor o São Paulo tirar pontos do Flamengo, então, para o palmeirense, que o São Paulo vença. Então, eu acho que Você torce, não? Torço, claro. Torce? Lógico. Quem? Pro São Paulo. Tá. Vamos para cima, tricolor. Você acha? Isso Avante, da rivalidade, dá, Paulo, torcedor, você acha que o torcedor do Palmeiras vai torcer pro São Paulo? Torcer não, né? Torce. Vai falar assim, eu espero que o São Paulo vá melhor. Olha que legal, o São Paulo vai jogar no campo do Santos com a torcida do Palmeiras. Olha que beleza, olha que uma mistura Com a bonita. torcida do Palmeiras. Imagina, torcida. Boa, filha. Eu falei aqui que o Palmeiras precisa pensar no fazer o trabalho dele amanhã contra o cada um Santos. tem que pensar no seu, né? Eu acho que é o mais importante isso, até porque o Flamengo não vem com a sua força máxima. Não? Não vem com sua força máxima, né? Você tem o Bruno Henrique aí tem fora. dois fora. Você tem alguns jogadores importantes fora. Agora o elenco não conta. E a equipe do São Paulo vem numa crescente. Vem numa crescente. Então vai ser um jogo muito equilibrado.
um jogo muito difícil. Eu creio que o Flamengo não ganha hoje, até por conta do São Paulo vir nessa crescente aí e o Flamengo Quanto não você acha tá. que vai ser? Você acha que o Flamengo palpite. não ganha hoje? Não ganha, eu acho que vai um empate hoje. Eu acho que vai ser 2-1 pro São Paulo. Acho que vai ser um empate hoje. Eu acho que vai ser um empate hoje. Tá bom também. 1 Já a 1. ajuda. Né? Já bom. É por isso que eu tô falando. Se cada um fizer a sua parte, né? O Flamengo teria que ganhar, né? Esses pontos aí. Lembrando agora, que se o Flamengo empatar, ele empata em pontos ganhos com o Palmeiras, mas continua com uma vitória a menos. Então o Palmeiras continua líder do campeonato com um jogo a menos se o Flamengo empatar. O Flamengo teria que ganhar o jogo do São Paulo para dormir na liderança. Vamos para o nosso portal? Se não está jogando na Vila Belmiro, então que será que o Santos está fazendo hoje? Será que está de folga? Onde estará Neymar? Quem traz essa resposta é o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Eu imagino que o foco do clube agora seja a preparação para o clássico de amanhã, não é isso? Tudo bem, Michele? Sim, claro, o Santos que está ali na beiradinha da zona do rebaixamento, vai enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, depois tem o Flamengo, na sequência o Palmeiras de novo, uma sequência muito pesada que vocês já comentaram ontem com riqueza de detalhes, mas a pergunta aqui não quer calar. Neymar vai ou não vai jogar no tapetinho do Allianz Parque? A informação que eu apurei ao longo do dia inteirinho hoje é que o Neymar não deve jogar amanhã no Allianz Parque, também pelo fato de ser campo sintético, que ele não gosta, mas talvez por uma programação pré-estabelecida. Ele, inclusive, teria pedido para jogar um pouquinho contra o Fortaleza e ajudou, entrou no segundo tempo, construiu parte da jogada do gol de empate, quase virou o jogo para o Santos, cobrando uma falta com paradinha. Então, pelas informações que eu apurei, a programação era mais ou menos essa. O campo sintético tem essa questão que o Neymar não gosta, não existe nenhuma comprovação científica de que ele possa agravar algum problema. O Neymar vem de uma lesão muscular, mas é uma precaução, porque o Neymar estaria sendo preparado para valer, para voltar no final de semana no jogo contra o Flamengo, Michele. Agora, o Neymar, de repente, pode até pintar em São Paulo, porque a programação do Santos é a seguinte: o Santos treinou hoje, o Neymar treinou normalmente, sem restrições, de acordo com a minha fonte. O Santos vem para São Paulo hoje, se concentra aqui num hotel, amanhã joga no Allianz Parque, dorme em São Paulo e vai para o Rio de Janeiro direto para o jogo contra o Flamengo. Isso na sexta-feira. Então existe uma possibilidade do Neymar estar junto com a delegação, ou não. Até isso se faz mistério no Santos, porque ele pode também pintar aqui na sexta-feira por conta própria, se juntar ao elenco e aí sim viajar para o Rio de Janeiro. Mas a tendência é que o Neymar sequer fique no banco amanhã. Posso garantir que o zagueiro Luan Pérez está fora de combate porque tomou o terceiro cartão amarelo. Muito obrigado, Silver. Fala, Alex. Bom, a questão do Neymar é algo que já está careca de falar, né? Questão física, tem que ver em que momento ele vai se sentir capaz de jogar 90 minutos. Essa questão de não jogar no Allianz Parque por conta do gramado sintético, cada um tem sua opinião. Eu acho que o Neymar deveria pensar em ajudar mais o Santos. Não é porque ele não gosta do sintético que não daria para tentar ajudar, mesmo se fosse jogando no segundo tempo, 15, 20 minutos, sabe? Se você olhar o time do Palmeiras hoje, é um dos times que tem menos lesões no Campeonato Brasileiro. E onde joga o Palmeiras em sua maioria dos jogos? No gramado sintético. Você pode não gostar do gramado sintético, é um direito de cada um achar que é ruim, que é horroroso, que não deveria existir, tudo bem. Mas você condicionar 100% as lesões ao gramado sintético, como muita gente faz, eu acho que é errado. Né? O Palmeiras quase não tem contusões. O São Paulo tem uma coleção de contusões e não joga no sintético. Outros times também têm muitos jogadores machucados. E o Santos vive uma situação dramática no Campeonato Brasileiro em que qualquer detalhe, qualquer ponto pode ser fundamental para fugir do rebaixamento. Se o Neymar é o melhor jogador e está recuperado de uma lesão, ele teria que se colocar à disposição para ajudar o time. A não ser que não deixe. Olha, você quer jogar? Tudo bem, mas eu não deixo porque eu não quero que você jogue no sintético. Mas ele, Neymar, como manda em tudo lá, pelo menos é o que parece, é o que as informações mostram para nós no dia a dia, ele deveria se colocar à frente e falar, não, eu quero ajudar, eu quero jogar meia hora. Não gosto do sintético, mas eu vou jogar um pouquinho. Se o Santos precisar de mim, eu estou lá à disposição. Ó, eu sou de uma outra época,
Eu sou de uma época que eu joguei na Champions League, na Rússia, com neve, campo duro, campo ruim, e tinha que jogar. Tinha que jogar. Preferência é uma coisa, não que se colocar à Tinha que disposição jogar. é outra, você é profissional. Cara. Aí que tá. Isso que eu ia falar. Você é profissional, você é pago pelo clube, independente do gramado e do campo, você tem que jogar. Agora, se ele não está bem, é uma outra questão. Mas e se esse jogo é uma outra. Agora, machucar ainda associar mais ele? isso ao campo, à grama sintética, não pode. Não pode? Não pode. Ele Até não pode porque ter receio de se machucar? Não, então vai virar pode se machucar açougueiro, em vai qualquer virar outro campo. Jornaleiro, não Em precisa. qualquer outro campo. Treinando. Até treinando, é isso aí, até treinando. Então, é um momento que o Santos precisa de todo o seu elenco. A situação no Santos hoje é gravíssima. Pois é. Não, é verdade. Ó. É. Tá aqui 33. 33 pontos. 33. Se o Vitória ganhar hoje, por exemplo, o jogo contra o Inter, passa o Santos. E o Vitória que joga em casa. Então, passa o Santos e o Santos entra na zona do rebaixamento. Então, né? Novo contato com a Marina lá em Bragança Paulista. Conta pra gente o que mais você apurou sobre o time do técnico Dorival Júnior. Conto sim, Michele. Na verdade, eu trago para vocês algumas notícias extra-campo, afinal, a gente já passou a escalação para vocês. Corinthians vem buscando, portanto, essa sequência invicta de 4 jogos, algo inédito que não aconteceu ainda neste ano de 2025. A última vez que aconteceu, na verdade, foi no final do ano passado, naquela arrancada histórica, né? Que o Corinthians acabou não só escapando do rebaixamento, como conquistou ali, beliscou uma vaga para as principais competições aí deste ano. Vocês devem estar percebendo que eu saí da área das arquibancadas, né? A gente está aqui justamente numa área em que existem as cabines aqui, ó. A gente está até abrindo aqui a moça que está abrindo uma delas, que é do camarote do pessoal do Red Bull Bragantino. É onde a gente fica também. As TVs ficam, as rádios, os sites e tudo mais. A gente não pode andar por aqui, tá? Como está muito próximo do horário do jogo, a gente não consegue transitar por essa área e a gente teve que sair lá daquela área também onde a gente estava, justamente porque o público estava chegando aqui no estádio Cícero de Souza Marques. É tudo muito pertinho, a gente fica realmente muito perto do gramado e a torcida também fica muito perto. Mas eu prometi para vocês que eu tinha informações extra-campo, não é isso? Pois bem, vocês estavam falando no início do programa aí sobre Memphis Depay, Memphis que é titular nesse time de hoje, junto com o Garro e o Yuri Alberto ali na frente. Memphis que foi solicitado pelo presidente Osmar Stabile a sair, né, a deixar o seu quarto de hotel. A gente tem até uma imagem aí do Memphis no seu quarto de hotel aqui não, né, porque eu tô em Bragança, mas aí em São Paulo, um quarto de hotel bastante chique, mais ou menos R$250 mil por mês aí de gastos com essa acomodação do Memphis Depay, totalmente pagas pelo Corinthians, porque isso já estava em contrato. A gente pode pôr aí mais ou menos uns 10 meses de acomodação, mais ou menos R$2,5 milhões. Então, o Osmar Stabile teria pedido ao Memphis Depay para procurar um local um pouquinho mais em conta. Afinal, a gente sabe que o Corinthians está passando por diversas situações aí bastante complicadas financeiramente falando. Essa matéria foi publicada inicialmente no portal UOL e também ali ao UOL. O Corinthians informou que, na verdade, isso partiu do Memphis Depay. Sabendo da situação do Corinthians, ele teria ido conversar ali com a diretoria para deixar esse quarto de hotel, para procurar um local com menos custo para o Corinthians. E também uma outra notícia, também extracampo, e também a ver com dinheiro, com o financeiro. Essa notícia foi publicada inicialmente pela ESPN, confirmada pelo nosso André da Silva Costa, do GazeteEsportiva.com, é que o Corinthians, né, no meio dessa crise financeira toda, está avaliando a possibilidade de recorrer a um empréstimo e antecipar uma cota da LFU, a Liga Forte União, numa operação que gira em torno aí dos R$100 milhões. Seria a ver com os valores a receber do ano que vem. Uma parte seria empréstimo, ou seja, o Corinthians teria que pagar depois, e uma parte seria adiantamento. Gente, a crise financeira no Corinthians continua. Acho que essa situação do Memphis poderia ajudar bastante, afinal, 250 mil mensais. E aí eu volto com vocês para vocês falarem um pouquinho sobre tudo isso. O que vocês acham? Olha, gente, nesse hotel que o Memphis está, que vai aliás, falar que você já ficou. Nunca fiquei, Tá. Até fui ver para passar Não sei o nem onde aniversário do meu marido, mas era
tipo, muito caro, gente. O quarto mais chique nem dava. Mas esse aí é presidencial. É o presidencial, que é o do Memphis, tal, que é 250 mil por mês. Mas um quarto, o mais simplesinho, era tipo R$5.500. $1.000. Bem barato. $1.000. Bem barato. O mais barato. A gente não ficou nesse hotel. E aí, no caso do Memphis Depay, ele tem direito a... O que é, Alex? Carro blindado. Carro blindado, cozinheiro. Segurança. Que custa uma bala, hein? Tem direito a um concierge, uma pessoa que cuida a toda a arrumação. E é praticamente mas aí uma casa. 250 mil por É uma mês. casa. É imenso. Tem que ter tudo. Gente, é uma coisa maravilhosa. Agora é um absurdo, né, gente? Tudo bem, já foi feito. Podia fazer uma permuta com o hotel. Tantos lugares aí pra ficar. Aluga uma casa aí que não paga nem metade disso. Uma casa grande ainda. 30, 40 mil, você aluga uma mansão. Nossa, é verdade. Mas esse hotel que ele tá, que é o Rosewood, vou falar. Esse quarto dele foi eleito Rosewood como um dos melhores do mundo por uma revista. Ai, gente, que sonho. Então, mas assim, o Corinthians tinha condições na época da contratação dele? Não, assim já como não tinha, tem eu hoje, acho. assim como não tem hoje. Ele tinha condições de, sabe... Isso é se comprometer. Irresponsabilidade. Mas é lógico que é uma responsabilidade. O que o Memphis ganha hoje... Ele não tem culpa, porque ele não colocou o revólver na cabeça de nenhum dirigente do Corinthians e falar, eu quero isso, e vai ser isso, e eu vou jogar no Corinthians assim. E foram bater na porta da casa dele. Cara. Foram lá... Quem foi? Não, o soldado não tinha ido lá falar com ele? Lá fora, sim. Foi lá, foi bater na porta dele. Quer vir pro Corinthians? Tá. Nós vamos Tem te que dar cobrar, isso. Tem que cobrar de quem foi o responsável que, em nome do Corinthians... Agora vai querer tirar o cara do hotel? Não pode. Se vira. Não pode. Já não estão pagando um salário. Agora estão querendo tirar ele Mas do hotel. assim, também tinham oferecido pra ele uma casa, uma linda casa lá em Alphaville. Só que, gente, não dá pra ele treinar lá. Por que não dá? É Um longe. monte de gente dá. Ô, Paulo, Um monte de gente longe, dá. Paulo. Que longe. De Alphaville até Itaquera... Qual o problema? Não é Itaquera, é Parque Ecológico Tietê. O Parque Ecológico Tietê. Então, qual o problema? Mas quando for Quando jogar, você sai não é daqui e vai pro Itaquera? aeroporto, qual que é? São 40 quilômetros. Todo dia? E qual é o problema? O jogador sai de Não, a casa maioria do e o jogador trabalhador que mora lá em A maioria do Barueri jogador do e o Corinthians trabalhador que mora lá mora no lá em Tatuapé. Barueri e trabalha na Zona Leste é longe? Maioria O trabalhador é longe. Tem que pegar trem, tem que pegar metrô, tem que pegar ônibus. O trabalhador é longe. O cara pega um motorista e vai. Só um detalhe, com 250 mil por mês que custa o hotel que ele mora, que também não é do lado do Parque Ecológico do Tietê, aqui na Bela Vista. A distância talvez seja a mesma de Barueri para Parque Ecológico do Tietê e Bela Vista para lá, mas gente, enfim. o trânsito, gente. Que trânsito, Michele? Trânsito. Então tá, um helicóptero e uma Tem um mansão monte de jogadores é mais que moram barato em do que esse hotel que ele... Quem vai pagar o helicóptero? Corinthians, velho. Ele não paga 250 mil? Gente, faz assim, olha, mora lá na Moca, tem casa bonita, apartamento. Ok. Marcelinho Carioca deve ter ainda aquele apartamento dele, pertinho de casa, que ele pode alugar pro Memphis. Fala com o soldado. Né? Fala com o soldado e fica lá, que a Dá ideia. mas precisa ter passaporte Ok. para entrar lá. Que é uma nação. Olha, turma, a inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso cotidiano. E o Alex Miller quer muito ver essa evolução da tecnologia, né? Que está tão rápida, já chegou no esporte. Mas eu não estou falando de aparelhos modernos que melhoram a preparação dos jogadores, não. O assunto aqui são robôs jogando futebol e já tem campeonato aqui no Brasil, viu, Paulo? Ah, é? Você já ouviu falar em campeonato de futebol de robôs? Tem o objetivo que em 2050 a gente consiga fazer um jogo que sejam esses robôs humanoides contra a seleção que foi a campeã da última Copa do Mundo dos seres humanos. Aliás, só para mostrar como esses carinhas estão de fato chegando com tudo, na China, o robô Kuavo, de 1,47 m de altura, foi um dos responsáveis pelo revezamento da tocha na 15ª edição dos Jogos Nacionais do país, correndo uma distância de 100 metros. Mas espera aí, vamos voltar para cá. A gente ainda está na primeira página. Como eles funcionam?
Vocês podem perceber que tem uma câmera nele, né? E dentro dessa câmera existe uma placa da NVIDIA que faz um processamento de um modelo de inteligência artificial. O robô vai entender em que momento do jogo ele se encontra, se é um pênalti, se é um escanteio, se é um tiro de meta, se é um lateral. Ele vai entender e ele vai se localizar no campo. E a partir disso ele tem uma árvore de decisões com base nele que ele vai tomar a melhor decisão possível. E olha, por mais que pareça contraditório, emoção é o que não falta nos jogos, viu? Aqui, por exemplo, a Universidade Federal de Pelotas enfrentou a USP na grande final do circuito, que aconteceu dentro da iBrasil Experience, no distrito Anhembi. Teve drible, teve encontrão e, claro, teve gol também. E para tirar onda, uma dancinha no TikTok na comemoração. Se no futebol convencional tem um intervalo e as substituições, neste universo é no computador e na programação que a correção dos erros acontece. A gente abriu o nosso código aqui e começou a rodar e abrimos também uma parte que você consegue enxergar o que ele está vendo também, para a gente entender o que está acontecendo. Fica muito mais fácil assim. É claro que ainda faltam muitas atualizações, estudos e compartilhamento de sabedoria entre as universidades. Mas é visível que o futebol ajuda e muito no desenvolvimento da IA. Pô, por que a gente não faz, né? Pegar essa paixão que é brasileira, né? Porque quando a pessoa vê futebol, um gramado, um gol, é uma coisa que toca todo mundo nessa nossa cultura, que é uma paixão nacional. A gente tem que conectar para as pessoas de diferentes contextos, para elas perceberem que a inteligência artificial é para trazer a nossa maior potência, para elas vai nos ajudar. Um robô que joga bola parece que não serve para nada, ele só é divertido. Mas ao jogar bola ele é atlético. Esse robô ele serve para ser uma prévia do desenvolvimento de uma prótese, de uma órtese. Ele é um robô que consegue entrar onde o ser humano consegue entrar. Então, numa zona de desastre, auxilia uma indústria. Então, é só uma forma muito divertida e bem legal de você desenvolver algo muito mais nobre. Paulo Sérgio, tinha lá, né, na China, você falou que você pedia, tipo, lanche no quarto e ia te levando um robozinho. Não, é muito legal porque tinha um robozinho na recepção, o rapaz entregava ali o fast food, colocava no robozinho. Bandeja? Não, tinha um local lá que ele colocava, o robozinho pegava, ia pro elevador. Dentro pegava, do robozinho, dentro da barriguinha dele. E aí levava pro quarto. Olha isso, né? Imagina como não será daqui a um tempo, né? Olha, ontem a gente falou aqui sobre, agora que vai falar sobre aquele constrangimento que o técnico italiano Carlo Ancelotti passou no palco do segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol. Gente, isso está rendendo pano para manga. A Federação de Treinadores emitiu uma nota oficial com um pedido de desculpas, criticando o técnico Oswaldo de Oliveira, considerando a declaração dele como desrespeitosa, desnecessária. A gente abre aqui aspas para um trechinho dessa nota. A Federação Brasileira de Técnicos de Futebol considera inadmissível que um profissional que ao longo da carreira ocupou espaços relevantes no cenário nacional e internacional utilize a fala de maneira desequilibrada e ofensiva para desqualificar colegas de profissão e propagar discursos que desrespeitam o esforço coletivo de uma categoria. Aí um outro trecho diz o seguinte: a federação lamenta profundamente o ocorrido que manchou o espírito de união e diálogo que marcou o evento, fecha aspas. A entidade ainda se desculpou com a CBF, porque criou um super mal-estar com a CBF e com o Carlo Ancelotti, mas não citou o outro ex-técnico que também gerou mal-estar, que foi o Emerson Leão. E o diretor da Federação de Treinadores, Alfredo Sampaio, também criticou o discurso de Oswaldo de Oliveira. Então eu quero colocar aqui publicamente o meu repúdio ao Oswaldo Oliveira, a forma com que ele se comportou aqui de forma inadequada. E estou falando isso porque ele gerou um grande problema institucional para a gente. A diretoria da CBF, com toda razão, com 100% de razão, se sentiu atingida pelo vexame que foi dado pelo que ele está saindo na empresa. Eu sei que isso vai chegar nele e faço questão que chegue. Fica aqui o meu repúdio pela postura que ele teve aqui, inadequada num evento tão importante. Aqui eram os treinadores brasileiros que estavam tentando se aproximar da instituição mais importante que tem no país, esportiva, e hoje, confesso a vocês que eu não sei se a gente vai conseguir fazer tudo o que nós planejamos, por força de uma pessoa que não teve o equilíbrio para entender onde estava e não percebeu o que ele não podia, o que não poderia ser dito. Então fica aqui, é o meu repúdio pessoal. As pessoas têm que entender onde elas estão.
E nós estamos dentro de uma casa que nos recebeu. E nós não poderíamos, em hipótese alguma, gerar qualquer tipo de constrangimento. Você viu o que ele falou? Falou que acha que nem vai conseguir ir à frente com todos os projetos que eles tinham. O que vocês acharam? Para quem não acompanhou a declaração do Oswaldo de Oliveira, a gente ia mostrar de novo a declaração? Não, né? Mas ele falou assim que, Inxalá, vamos colocar, Inxalá, quando o Carlo Ancelotti for embora, volte um técnico brasileiro para a seleção. Dá uma olhadinha no que ele falou, olha só. Tomara, Inxalá, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando, é claro, o Ancelotti foi embora, depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. Muito obrigado a todos vocês. Bateram palma, né? O Wagner Mancini quase abraçou ele lá. Bateram palma. E se o Ancelotti ganhar, ele tem que ficar. Não tem que ir nenhum brasileiro, eu acho. Fala, Alex. Se o Ancelotti quiser, né? Talvez ele queira só disputar essa Copa do Mundo, realizar o sonho de dirigir uma grande seleção numa Copa, coisa que ele nunca tinha feito, né? Foi lamentável, principalmente a questão do Oswaldo de Oliveira, pela forma como ele falou, né? E não tô agressivo, É uma forma agressiva que não é o feitio do Oswaldo, nunca foi. Ele mudou muito nesses últimos anos para cá. Ele já tem se manifestado dessa forma em outros momentos, sobre outros assuntos, né? Ele está meio amargurado por conta de ter ficado no ostracismo, talvez, por não ter sido mais chamado por nenhum clube para trabalhar. E isso talvez tenha feito mal para ele e ele coloca para fora, extravasa dessa maneira, né? Que é ruim, constrangedora, ele quase gritando na cara do Ancelotti que estava ali ao lado dele, que ele tem essa opinião, que o Leão tem essa opinião, todos nós já sabemos, o Leão já veio aqui no Mesa Redonda participando do programa falando que é contra técnicos estrangeiros aqui, tudo bem, é a opinião dele. Agora, o Leão falou, a culpa é nossa, a culpa dos técnicos brasileiros, que não souberam acompanhar aí o movimento todo. Só que o jeito que o Oswaldo falou, que para mim incomodou realmente, foi constrangedor, né? E agressivo diante do Ancelotti, que estava a centímetros dele. Né? O que você acha? Bom, eu penso da seguinte forma, eu sempre falei que eu sou contra treinadores estrangeiros, mas ao mesmo tempo observando tudo que foi dito, que foi falado, como foi feito, isso me chama mais atenção ainda que os treinadores não vivem uma união, que os treinadores não se conversam, porque se tivesse uma reunião entre todos os treinadores antes deste fórum, nós não veríamos o que nós vimos. É a mesma coisa que nós estamos vendo hoje na arbitragem. Né? Um apita de um jeito, outro faz de um jeito, um leva de uma forma, outro leva de outra. Não pode. Os treinadores precisam primeiramente se unir. Se unindo, vão ter um Ancelotti hoje, que é o treinador da seleção brasileira, vão querer entender o porquê da vinda do Ancelotti para o Brasil, por que esse novo desafio. Então, se tivesse essa comunicação, com certeza nós não viríamos o que nós vimos ontem. Eu achei muito deselegante, muito triste. Sim. E o Ancelotti lá, sabe, foi lá para ser homenageado, gente. Tá pensando que não tem Palmeiras no Gazeta Esportiva? Que é isso? Claro que tem Palmeiras no Gazeta Esportiva. Meu tio tá assistindo, tem que ter Palmeiras. Afinal de contas, amanhã o Verdão entra em campo pro clássico contra o Santos. E quem conta pra gente como é que o técnico Abel Ferreira finalizou a preparação para encarar o Peixe é nosso querido José Paz. Boa noite, Zé. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, jogo muito importante amanhã para o Palmeiras, no Allianz Parque, 21 horas e mais 30 minutos, esse super clássico diante do Santos. O Palmeiras se preparando muito bem para essa partida e com uma informação importante dos bastidores também, viu, Michele? Porque a CBF definiu que as 4 últimas rodadas, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, os dois times que estão brigando aí pelo título do Campeonato Brasileiro, eles farão os 4 últimos jogos da competição, nas mesmas datas e horários. Tudo, claro, porque o Palmeiras hoje tem 65 pontos, o Flamengo tem 64, estão brigando aí ponto a ponto pelo título do Brasileirão de 2025. Então, tela na tela para vocês poderem acompanhar comigo aí como que a CBF definiu
toda essa situação. No dia 22 de novembro, no Allianz Parque, às 21h30, Palmeiras e Fluminense. No mesmo horário, mesmo dia, no Maracanã, o Flamengo pega o Red Bull Bragantino. Na sequência, virando a tela, mostrando para vocês aqui no Gazeta Esportiva, olha só, tem Grêmio e Palmeiras, dia 25, 21h30 na Arena do Grêmio. No mesmo dia, mesmo horário, lá na Arena MRV, Atlético Mineiro e Flamengo. Virando a página, depois tem Atlético e Palmeiras, essa data ainda não está definida, nem esse horário, ou dia 3 ou dia 4 de dezembro, e Flamengo e Ceará. Depois, rodada derradeira, no dia 6 ou no dia 7 de dezembro, Ceará e Palmeiras, esse jogo lá no Ceará, e Mirassol e Flamengo. Lembrando que o Palmeiras pegaria no dia 19 agora de novembro o time do Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro tem a grande decisão da Comebol Sul-Americana para jogar contra o Lanús no dia 22 de novembro, e aí no protocolo da Comebol o Atlético tem que chegar 3 dias antes lá em Assunção, local da partida, por isso não vai poder jogar com o Palmeiras no dia 19. Aí no dia 19 o Palmeiras vai pegar o Vitória, jogo da 37ª rodada, houve essa mudança, então o jogo do Atlético Mineiro foi para o final do campeonato. Se vocês observaram aí com atenção, os últimos 3 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro deste ano serão fora de casa. O Verdão, então, decidindo a própria vida no Brasileirão, longe dos seus domínios, longe do Allianz Parque. E aí, minha querida Michele, vai dar para o Palmeiras ser campeão neste ano ou não vai? Vai ficar com o Flamengo? O que vocês acham? Devolvo para vocês aí nos nossos estúdios, querida. Ô Zé Paz, mas os últimos jogos do Flamengo também, será que são fora de casa? Não. Não, né? Então, ó, os 3 últimos jogos do Palmeiras sendo fora de casa, vocês acham que isso tem um impacto? Pode prejudicar? Eu acho que pode. Porque, olha, a força do Allianz é indiscutível. Mas o Palmeiras teve momentos na competição que foi melhor fora de casa do que em casa. Ainda é o melhor visitante do campeonato. Então, vai muito da força do Palmeiras hoje. Eu acho que jogando em casa, jogando fora de casa, o Palmeiras é bem consciente daquilo que tem que fazer. Inclusive o próprio Flamengo tem jogadores competentes, tem jogadores... E time grande é uma coisa, hein, gente? Time grande é uma coisa, tem que jogar bem dentro e fora de casa. A então, obrigação pra você do não vai impactar? Não vai nada. Pro Alex? Depende de como os times chegarem na pontuação nessas últimas 3 rodadas. Se o Flamengo tiver ultrapassado o Palmeiras e faltarem essas 3 rodadas para acabar o campeonato, o Palmeiras vai ter que fazer as 3 rodadas fora de casa, vai ser mais difícil. Então o Palmeiras tem que aproveitar agora essa primeira sequência antes dos 3 jogos para tentar livrar um pouquinho do Flamengo na pontuação. Peraí, os últimos 3 jogos, olha lá, ó. Um é na Arena do Grêmio. Eu acho complicado. E o Flamengo pega o Atlético fora. O outro é o Atlético, que é lá, também é complicado. Jogo difícil, Palmeiras. E depois, o outro é o Santos. Ceará fora. O Ceará fora. Aí vai tudo. Eu acho difícil jogar fora de casa. A gente fecha agora o nosso giro de repórteres com o Salazar na Vila Belmiro. O que mais você separou pra gente, Salazar? Olha, Michele, vamos falar mais um pouquinho dessa situação curiosa do São Paulo ser mandante na Vila Belmiro. Para quem não lembra, o São Paulo foi mandante contra o Red Bull Bragantino aqui na Vila Belmiro, também por causa de show lá no Morumbis, em 2023. Venceu o Red Bull Bragantino aqui, inclusive. E lá em 1937, pelo Paulistão de 36, olha só, o São Paulo foi mandante contra o Santos aqui na Vila. Acabou até perdendo o jogo. Portanto, hoje será a 3ª vez na história. Sábado que vem, o São Paulo de novo vai jogar aqui na Vila Belmiro contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e no dia 23 contra o Juventude. A última rodada do Brasileirão ainda é uma incógnita, pode ser que ela também aconteça aqui, mas ainda não é certeza. O São Paulo está negociando e vendo se vai conseguir mandar isso no Morumbi. Mas a situação é curiosa, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês, ouvir a galera que está participando desse momento, como por exemplo esse meu camarada que já me pagou muito churrasco por aqui, é de Santos, nascido, criado, de coração que eu sei. Como é que tá essa situação pra vocês? Primeiramente, boa noite. Cara, um clima diferente, né, velho? Um mar vermelho. Cheguei cedo aqui, um monte de camisa do São Paulo. A gente já fica meio sei lá, enfim, diferente, mas é bom. Que tenham mais jogos aqui. Cliente não tem essa, né? Não importa pra que time torce. Não tem essa. Cheio de conta pra pagar, né, cara? Tô sempre pela paz do futebol, pra que dê tudo certo. Isso vira constante pra gente, né? E, cara, um bom futebol aí é o que interessa também. Vamos ouvir o torcedor, ó, o torcedor que veio de São Paulo. O senhor veio de São Paulo só pro jogo? São Paulo, só pro jogo.
Como é que é, professor? O que o senhor achou dessa ideia do São Paulo mandar o jogo aqui? Eu tive aqui há 30 anos, mudou bastante em primeiro lugar. Segundo lugar, é muito legal, isso aí devia existir mais entre os times, é muito bacana isso. Muito bom ele servir a gente, tá recebendo bem, maravilhoso. Tá certo, obrigado, bom jogo pro senhor. É isso, é nesse clima, tudo numa paz, a torcida do Flamengo, inclusive torcedores passando por aqui também, tudo na paz, tudo tranquilo, uma situação no mínimo curiosa que a gente vai acompanhar aqui, Michele. Legal, Salazar, amanhã, reportagem completa, a gente vai mostrar tudo para vocês aqui no Gazeta Esportiva, certo? Bom, é isso, pessoal, o programa passou muito rápido hoje, valeu. Valeu. Valeu, Mi. Valeu, Super Gênios, ativar. Valeu, Alex, obrigada. valeu. Paulo, Valeu, obrigada. Michele. Turma de casa, sigam o nosso Instagram, @Gazeta Esportiva. Também acompanhem o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. E vote no Troféu Mesa Redonda, troféumesarredonda.com.br. A gente se encontra amanhã, às 6 da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.